convidamos nós chamamos Marquinhos, mas é Marcos o quê? Antônio Marcos. Antônio Marcos. Olha aí, tá vendo? Mais perto do microfone, por favor, Marquinhos. Então, assim, se quiser baixar um pouco a cadeira, porque eu estou um pouco alto. Então, assim, eu vejo que é muito importante entendermos, Marquinhos, o Evangelho para que usufruamos dele, não é? Eu conheço você há muitos anos, desde criança aqui na igreja, e hoje é um homem casado, não é? E passou um tempo fora dos caminhos do Senhor, e agora voltando para o Senhor, não é? E dias atrás, poucos dias, você passou por uma situação um pouco complicada. E eu queria que você relatasse para que os irmãos pudessem ver, não é? Eles pudessem entender o que Deus faz na vida de uma pessoa quando se rende a Ele. Pode chegar mais perto do microfone? Eu fui dormir, apóstolo, eu estava bom. Só com uma dorzinha no estômago, para as costas. Aí quando foi em volta de... Isso foi quando isso? Isso foi na quarta-feira. Certo. À noite. Quando foi em volta de 5h30 da manhã, eu me acordei muito tonto. Tava muito tonto. Aí nem dei importância. Virei, consegui dormir novamente. Em volta de 7 horas, aí eu me acordei novamente, já com a tontura insuportável, muito forte. Aí eu fui, tive um pouco de náusea, aí vomitei a primeira vez. A primeira vez só veio um pouco de sangue. Sim. Só um pouco só. Até então eu pensei que quando a gente fosse, né, delatar alguma veia, não fui para o hospital, fiquei em casa. Aí em volta, eu acho que de 8h30 por aí, eu comecei com a mesma tontura forte, aí já vomitei a segunda vez, muito sangue já. Já enchi a frente do carro que eu tava de sangue, a rua. Aí fui para caminho do hospital. Isso você levantou e colocando, Isso, sempre vomitando sangue. Muito sangue. Aí fui pro hospital. Chegando lá, eu já cheguei desacordado. Você foi ao hospital, a UPA, no A caso. UPA, isso. Já cheguei lá desacordado. Aí conseguiram me animar. Mesmo assim eu fiquei, eu creio que de 8 horas da manhã até umas 4 horas, toda vez que eu ia cuspir ou vinha algo, só vinha aqueles bolos de sangue marrom. Que coisa. Aí então eu tinha que ser transferido para o regional. Sim. Porque não tinha lá, que até então eu achava que era uma infecção ou alguma coisa tipo gastrite. Só que há muitos anos atrás, eu creio que há uns 10 anos atrás, eu tinha feito os exames e já tinha uma gastrite nervosa. E ela já estava evoluindo para outras coisas, né? Pelo histórico, acharam ele que isso era... Isso, me perguntaram se eu estava fumando, se eu bebia. Sim. Até então eu disse que não. Aí foram para a hemorragia. Ou vindo da gastrite ela ter evoluído. Sim. Até então eu também nunca cuidei, sempre deixei, fui levando. Até eu mesmo estava entregue, que já estava com uma coisa muito mais séria. Aí chegando lá, eu fiquei numa ala, que tinha, eu creio que uns 10. 4 deles foi tudo vomitando sangue. Só que bem menos do que eu. Eu já cheguei, como o senhor disse, né? Eu estava na palavra e eu também cheguei a segunda vez a me afastar. Sim. Já cheguei fraco. Sim. Porque a importância, né, da Você gente tá falando estar espiritualmente, a importância da gente estar sempre envolvido, buscando, porque a gente não sabe que vem os dias maus, só não está preparado a hora. Isso. Por isso a importância. Quando eu cheguei lá, as informações só eram negativas, o diabo só vinha plantando coisa ruim. Eu perguntava aos pacientes que estavam do meu lado, foi o quê? Se eu vomitei bem pouquinho sangue. Só que na hora da endoscopia, quando voltava, a maioria tô com tumor. O câncer já comeu tudo. Quer dizer que as pessoas que estavam no quarto Isso. estavam vomitando menos do que... Pouco. Pouco. E quando eles era a endoscopia, o resultado era o câncer. Era câncer, ou se não tinha que ser operado urgente. Que coisa. Pela uma hérnia. Isso no Hospital Mestre Vitalino. Isso já lá no regional. Já no regional. Isso. Até então tinha uma moça lá que ela tava até me dando força. Calma, rapaz, já é a segunda vez que eu vomito. Isso era uma gastritezinha e tava feridinha. Até então eu Deus estava usando ela, não é? Para me confortar, só que eu não queria. Até muitas pessoas da igreja mandando mensagem, tenha calma, veja tudo que você tem dentro, que você já aprendeu, o Espírito Santo tá aí. Pelo celular. Pelo celular. Mas eu já estava sem esperança.
Até que então, aí eu falei com o senhor. Eu creio que eram umas 5 horas. 5 e pouca. Liguei, a primeira vez não atendeu, aí na segunda o senhor falou. Aí eu fui e expliquei, ó, tô aqui no internado. Sim. Aí contei o quadro, tá com o quê? Digo muito tonto e vomitando sangue. Lembro. Lembra? Lembro. Aí o senhor fez uma pergunta, posso falar normal? Claro, claro. O senhor fez uma pergunta, você tá vendo pornografia? Sim, sim. Que é até muito importante, que muita Claro, gente... É um pecado que é oculto, que poucas pessoas têm coragem, Abre Independ- portas para o mundo espiritual, Isso. mano. Aí eu disse, às vezes vejo sim. Aí o Sim. senhor disse, pronto, já sei o que é. Mas rapaz, aí até a gente não conversou mais. Até na hora eu pensei, oxe, tô ferrado. O pastor nem orou, não falou nada. Fiquei lá. Só que aí foi tipo aumentando. Porque como eu não tava sem esperança, só que voltando. Faz um tempo que eu tinha me afastado e eu já vinha tipo sonhando com isso. Tipo, me mostrando que eu ia estar numa sala de... Só que Quer dizer, você já vinha, o Deus já vinha Espírito te Santo mostrando já que vinha me acontecer, mostrando ia há acontecer. dias, tipo, por causa da sua teimosia, sua rebeldia, Aham. você sabe o que tem que fazer e você não está considerando, Sim. você está levando de todo jeito. E ali eu vinha já há muito tempo sonhando que eu estava com câncer. E que eu chegava no hospital e eu não voltava mais, porque quando eu ia lá eu ia até ter força. Quer dizer, por isso que você ficava no quarto e estava no quarto já como que quase se entregando. Eu já cheguei lá. Porque a mente sua já tinha essa informação. Já tinha a informação e tipo, é tanto que quando eu vomitei no carro, eu olhei pra minha esposa e pro meu primo e disse, eu morri, eu tô morto. Aham. Foi as últimas palavras, eu tô morto. Ele olhou e disse, você não tá morto não, senta aí, vamos embora. Pronto, mas é a última coisa que eu me lembro. Só que isso, ó, já vinha sendo alertado. Que tipo, eu ia passar aquilo, que mesmo lá eu ia falar e ajudar pessoas. Você mas reconhece que Deus já vinha falando com já vinha como das outras vezes, né? Sim, Que é o preço, a gente sabe, o preço do pecado é a morte. Sim, sim. Mas todo mundo é alertado antes. E a misericórdia dele é maravilhosa. Tem a misericórdia. Aí chegando lá, eu já estava perdido. Quando foi 00:05, o senhor aqui, eu creio que o senhor sabe, muita gente deve saber que está assistindo, que eu já tive problema de ansiedade, síndrome do pânico. Quando chegou lá, aí disse, eu tenho uma filha, começou a chorar, minha esposa teve que ir. Aí eu já fiquei só. Sim. Não conseguia nem levantar para ir no banheiro. Pronto, tá ali a pressão. Da hora que eu cheguei até a hora que eu tava, a pressão só era 19/18. Que coisa. 19/18. E não baixava de jeito nenhum. Aí foi quando o senhor mandou, eu creio que era 12:05. Marquinhos, como tá aí? Eu disse, tô meio tonto. Eu mandei uma mensagem pelo zap. Pelo né? zap. Como é que tá aí? Eu digo, só tô meio tonto. Isso. E muita fome. Sim. Que já fazia o quê? 2 dias que eu nem podia beber água e Sim. nem me alimentar com nada. Aí foi quando o senhor disse, olha, faça a oração que eu lhe ensinei e vai passar a fome, Sim. a cura vem instantânea e você Foi. vai dormir como nunca. Foi isso mesmo. Oxe, na hora, pastor, eu ainda fiquei conversando com o senhor do meu lado e eu ainda não fiz a oração. Sim. Só que já era hora de apagar as luzes no regional e todo mundo, ou era gemendo, ou bodejando, ou chamando o nome de Deus. Sei. E eu, como é que eu vou dormir um sofrimento desse? E fiquei lá. Aí teve uma hora que eu fechei o olho e disse, vá orar. Que foi o que eu falei Que foi o contigo. que o senhor disse. Sim. Aí na hora que eu disse assim, eu vou orar. Primeiro eu orei pelas pessoas que estavam lá do lado. Para parar a dor. Você orou primeiro pelas pessoas. Para dormir. Para depois para você. Para eles dormirem normal. Rapaz. A noite toda. Pedi para eles. Quando foi por último, eu fui e digo, agora eu vou orar por mim. Pedi perdão, comecei a orar. Pastor, quando eu terminei a oração, negócio de 5 minutos, a única zoada que tinha dentro do quarto, eu acho que tinha uns 15 ou mais, fora os acompanhantes. Que antes todos estavam ali gemendo. gemendo. O que estava do meu lado estava dormindo ajoelhado, porque não podia deitar, porque fumou muito tempo coisa. e não estava. Quando eu terminei a oração, eu creio que uns 15 minutos, a única zoada que dava para escutar lá dentro da sala era todo mundo roncando. Todo mundo tava roncando. E eu, quando eu disse assim, que eu virei de lado, que eu não conseguia dormir, erraram minha veia, ficou bem inchado, não conseguia nem mexer o braço. Quando eu virei, parecia que eu estava sendo operado lá na maca mesmo. Que coisa linda. Foi trabalhando, eu não tinha ido no banheiro, já fazia os 2 dias. Foi dando vontade. Prisão de ventre. Isso, foi Quer fazer. dizer, na hora foi limpando. você veio operar de Deus. Eu sei que eu apaguei e dormi. Quando foi de manhã, que o senhor sabe, é uma luta, né? Quando foi de manhã, eu me acordei,
já tava a tontura, ela tinha diminuído, só que muito. Aí, não, porque você não se alimentou. Uhum. Beleza. Só que já ia chegar perto da hora de fazer a endoscopia. Sim. Aí chamaram o primeiro paciente e eu fiquei lá esperando. Aí na hora que chamaram o primeiro, eu olhei assim pra minha esposa e disse, eu preciso ir no banheiro. Pronto, quando eu fui no banheiro, que eu saí, eu fui curado. Amém. Fui curado. Só que na hora de ir pra endoscopia, no caminho, foi a moça que tava falando comigo. Ela foi antes que eu. E eu lá ansioso, aquela agonia, ela dizia, calma menino, eu vou me ter bem menos de que tu. Eu faço tranquilo, nunca deu nada. Isso é uma gastrite que tá ferida. Pastor, quando ela entrou, que ela saiu, a primeira coisa que ela disse assim na porta, ela disse, eu tô morta. Eu escutei quando o médico disse, uma moça tão jovem, 35 anos, e o câncer já comeu tudo. Que coisa. Ali me estabilizou de tudo. O dia veio. Desestabilizou, não? Todo na minha mente eu digo. Você tem o endereço dessa menina? Não. Poxa, era pra. Mas minha esposa orou por ela, tudo. Na hora ficou lá, eu fiquei naquela. Se ela tá assim, imagina eu. Só que na hora que eu ia entrar, veio dentro de mim. Tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Quer dizer, Deus te deu esse... Na hora, na porta, essa palavra. Tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Aham. O que foi feito não vai ser tirado, não. Que foi justamente o que nós A fizemos oração, antes, a oração. Agradeça. Pronto, dali eu já fui me acalmando, já fui o caminho todo até fazer o exame agradecendo. Quando foi com 20 minutos, os exames estão até ali. O médico saiu e disse, olha, tá perfeito. Me dá os exames aí, por favor, Flávio. Tá perfeito os exames. Você não tem nada. Dava pra coar um chá dentro do seu estômago, a gente tomar na hora, de tão limpo que ele tá. Aí eu ainda perguntei assim, e a gastrite que eu tinha há muitos anos? Ele disse, você não tem nada, sumiu tudo. Que coisa, não é? Isso, eu estou aqui com... Deixa eu ver aqui. Você deu entrada. Deixa eu ver a data. Isso aqui são os exames, é o hemograma. Aqui é o ureia. Rapaz, creatinina 0,9. Do estômago é esse aqui, ó. Tá logo aqui no começo. Esse aqui, endoscopia digestiva alta, né? Então, tá aqui. Conclusão, exame normal. Meu Deus, coisa linda, né? E motivo tem aqui, nome Antônio Marcos Gomes de Oliveira, idade 31 anos, número do atendimento no Hospital Regional, né? Pernambuco. Motivo, hemorragia digestiva. Isso era o princípio, né? Olha aí. Aqui está assim, motivo, hemorragia digestiva. Aí, a conclusão, ele colocou aqui, ele viu o esôfago e diz o seguinte, permeável com forma e diâmetro e motilidade preservados, mucosa e padrão vascular submucoso de aspecto normal. Estômago, forma, calibre, dinâmica mantidos, mucosa e fórnix e corpo e aspecto normal. Duodeno, bulbo com morfologia habitual, mucosa normal até a terceira porção. Pápila duodenal tópica com saída de secreção biliar. Conclusão, exame normal. Doutor Érico C.C. de Melo, CREMEP número 13760. Pois é, a gente fica muito feliz em isso. Esse resultado foi no dia 29 de março. Agora, não é? 29 de março. E você deu entrada no hospital que dia? Eu dei na quarta. Quarta-feira foi o quê? 5 horas da manhã. Quarta. Eu acho que era 5, 5 e meia, na UPA. Dia 29 foi quando? Foi no... Quantos dias você passou lá? Passei a quarta, a quinta e saí na sexta de manhã. Pois é. Então, nós podemos ver, pessoal, aqui, um operar de Deus, não é? Nós podemos ver aqui o que é dar ouvidos à palavra de Deus. E o que mais me chamou a atenção, Marcos, foi você ter pensado primeiro nas pessoas. Nós podemos ver Salomão, Deus pergunta o que ele quer, um sonho,
E o Salomão disse que queria sabedoria para governar o povo dele como o pai dele governou. Estava falando com relação a Davi. E aquilo deixou Deus maravilhado. Deus disse, por que não me pedisse teus inimigos nas tuas mãos, não me pedisse riqueza, não me pedisse honra, né? Eu vou te dar sabedoria que nenhum homem na terra vai ter. Homem da terra, nenhum. Vou te dar todos os inimigos nas tuas mãos, vou te dar riqueza e vou te dar honra. E assim Deus disse para Salomão. Então assim, agora o porquê Deus agiu dessa forma com ele? Porque a prioridade de Salomão foram pessoas. Então a prioridade de Jesus, pessoas. Qual a prioridade da igreja primitiva? Pessoas. Então quando a gente prioriza pessoas, você vê que os mandamentos, perguntaram a Jesus, qual é o maior dos mandamentos? Jesus disse, amar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. E ao próximo como a si mesmo. Então assim, nós podemos ver que quando a gente prioriza o próximo, e a Bíblia nos ensina a amar, quando a gente prioriza o ser humano, o outro, a probabilidade da gente obter retorno, de a gente obter resultados positivos é enorme. E muito me alegra em você nessa situação, num quarto, todos ali gemendo, sofrendo, padecendo, e você chega ao ponto de orar pelas pessoas e depois para si mesmo. E aí Deus opera dessa forma, onde mostrou para você, nada mais, nada menos, para você, que a oração feita levou todas aquelas pessoas que estavam sofrendo dormirem, você fica maravilhado com aquilo e está aqui hoje dando esse testemunho. Então assim, meu conselho para você como pastor, eu lhe conheço há muitos anos, é que persevere, vá em frente. O Senhor quer soldados, o Senhor quer homens, mulheres que estejam envolvidos, compromissados, para que ele possa se mostrar. Ele é um espírito, ele é espírito na terra, mas para ele ser visto é preciso nós como filhos aprendermos primeiro e fazer com que as pessoas conheçam a sua grandeza. E esse é o nosso papel. Cresce, até estávamos falando com a ministra, é o processo, não é? Para que realize o propósito. E o propósito da igreja é justamente esse. Servir, né? Testemunhar de Jesus. Servir, fazer a obra, as pessoas poderem ver a glória de Deus em nós. Marquinhos, eu fico muito feliz com o seu testemunho. A honra e a glória sempre vai ser para o nosso Deus e Pai, não é? E gostaria que você pudesse passar uma palavra para as pessoas que estão nos assistindo agora. Pode olhar para aquela câmera aqui, essa aqui, e fala para as pessoas aí a importância de estar envolvido, de estar buscando o Senhor, para que essas pessoas entendam a necessidade de ser cristão autêntico, realmente. Sim, pastor, eu queria deixar uma mensagem, tipo, do que eu passei dentro do hospital. Porque, tipo assim, é um lugar onde, no natural, a gente só vê dor e sofrimento. Mas também tem uma coisa, é um lugar que a palavra que a gente mais escuta lá dentro é Jesus e Deus. Meu Deus, né? Meu Deus me ajuda, meu Deus me escuta. Uhum. E assim, a gente sabe que religião não vai salvar nenhum homem, nem placa de igreja. Quem vai salvar é Deus, através de Jesus. Uhum. E que assim, que a gente possamos não querer buscar a Deus quando chegar na situação que eu vi lá, ou até que eu me encontrei, né? Numa situação que Deus vem avisando tanto, vem alertando tanto, para buscar, vem usando as pessoas, para você chegar ao ponto de você rejeitar, porque tem o livre-arbítrio, né? Sempre vai ter. E você chegar ao ponto de ir levando, graças a Deus pela misericórdia, mas feito eu disse a muitas pessoas lá, alguns vai para lá e tem a oportunidade de votar, e outros vão e não votam. Como você falou da menina, não é? Isso, outros vão e não votam. E assim, meu maior medo de estar lá, feito eu disse a muitos lá, não era a morte, não era chegar ao ponto de morrer, era o ponto de até você... mesmo porque vocês disseram, já estava pronto, né? Era o ponto de você, tipo, não estar bem com Deus naquele momento. Uhum. Você não tem a convicção de onde vai. Muitos lá, eu falava e até chegava ao ponto de não acreditar. Só sabe quando morre, só quem vai saber é Deus. Uhum. Só que aqui,
a gente acreditando ou deixando de acreditar, a Bíblia é verdade. É verdade. O que Deus diz está dito. Do mesmo jeito que lá dentro ele faz milagre de todo tipo. Isso aqui foi o meu, ele fez um, mas lá tem pessoas com muito mais situação pior e Deus chega lá e cura. Pode quem quiser acreditar ou não acreditar, é uma verdade. Sempre vai ter os que creem e os que não creem. Sempre vai ter. Não é? Toda vida teve. Isso. Mas veja, a importância da gente estar o quê? Conectado com Deus. Muito bom. Chegar lá, porque lá, às vezes você tá doente e Deus lhe bota ali até para ajudar pessoas. Uhum. Você tá passando aquilo, mas tá num lugar onde o povo lá precisa, às vezes não é nem de nada, é só de uma palavra, um conforto. É o papel da igreja. A igreja ela deve fazer esse papel. O Senhor Jesus ele manda que nós visitemos. Ele esteve preso, não me visitasse. Tive doente também, não me visitasse. Tive fome, não me deste de comer. Então assim, o Senhor quer que nós nos preocupemos com o próximo. Né? Isso. E é papel da igreja, né? É o corpo de Cristo. A igreja ela precisa entender. Mas antes, como estávamos falando com a ministra, é preciso, antes de tudo, o processo, aprender. E ser enviado na hora certa, pessoas que está acompanhando a vida daquela pessoa, para que aquela pessoa possa ser realmente... Fazer com excelência. Deus confirme. E porque aquela pessoa é uma pessoa que realmente ela aprendeu o suficiente para poder dar continuidade, né? O início da continuidade do que o Senhor quer. Que testemunhemos de Jesus. Para finalizar, pastor, a gente tem que aprender também, eu conversei com muitas pessoas lá, que a gente tem que parar de olhar para o próximo, para a pessoa física e começar a olhar para Jesus. É verdade. Independente, porque eu vou achar erro no Senhor, você vai achar erro em mim, porque ninguém aqui chegou ao nível de ser perfeito. Não. Mas quem salva e quem cura e quem hoje está operando é Jesus. A gente tem que começar a tirar o foco. Que é o que o diabo usa muito, né? A partir do momento que se tira o foco de pessoas que têm defeitos e coloca o foco no perfeito, que é Deus, a pessoa do Espírito Santo, através das Escrituras, isso vai fazer com que nós sejamos reeducados. Essa reeducação vai proporcionar o quê? Que nós sejamos beneficiados, não é? E vamos ser canais para as pessoas. Isso. Esse é o papel da igreja, não é? Aprender com o Espírito Santo para ajudar as pessoas. Mas, Marquinhos, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast, o Aviva Igreja, para fazermos o trabalho do Aviva Caruaru, né? E vamos fazer um trabalho nessa cidade, onde estamos iniciando, é um começo, mas a gente sabe que primeiro se planta, se rega, a semente ela está trabalhando lá embaixo da terra, não estamos vendo, mas ela está fazendo o papel dela, até chegar ao ponto de germinar, crescer e dar o fruto. Tudo é um processo para a gente poder ver o propósito. Mas já começamos, no mundo espiritual já existe, né? Onde as pessoas não só vão ver, ou melhor, não vão só ouvir, mas também vão ver. Tá? Nós fizemos aqui uma reunião na sexta-feira e nós vamos estar aqui com a irmã Andréia, onde ela vai dar um testemunho também, trazendo os exames, tá? Para que assim, as pessoas que nos assistem possam ver que o Senhor não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Marquinhos, para que as pessoas saibam o seu endereço, eu falei aqui o nome do médico, você foi atendido também pelo doutor Tiago, que é isso aqui, meu Deus, Calais, CREMEP 24459, não é? E o seu endereço, você mora na rua? Rua Cardeal Arco Verde. O bairro? 65 Salgado. Pronto, pessoal. Tá aí um testemunho, onde estão aqui os exames, o endereço, onde nós fazemos questão de exames e endereço, para que as pessoas possam ver que é real. Nós não estamos aqui de maneira nenhuma falando o contrário, estamos aqui falando a palavra de Deus e com a confirmação dele, tá bom? Vamos estar encerrando agora esse podcast muito alegre. Com certeza você que está nos assistindo foi abençoado. Peço que assista mais vezes, para que o Espírito de Deus tenha liberdade de poder operar mais, lhe trazer mais entendimento, para que você possa assim entender o seu papel aqui na terra como cristão, tá bom? Até a próxima vez, onde vamos estar aqui falando do amor de Deus, para que juntos aprendamos e apresentemos Jesus homem.
Graça e paz a todos, em nome de Jesus.